CBN Madrugada. Apresentação: Andréa Ferreira. Encerrada a mais polêmica eleição americana, a dúvida agora é qual será o impacto da vitória do republicano Donald Trump para a economia brasileira. O governo do presidente Michel Temer adotou um tom de normalidade institucional e diplomática após a vitória de Trump. O discurso é que as relações entre Brasil e Estados Unidos não serão afetadas, que os dois países vão manter uma relação institucional de Estado para Estado. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o economista Fernando Marcondes, que é planejador financeiro da GGR Investimentos. Fernando Marcondes, bom dia, muito obrigada aqui pela participação. Bom dia, André, bom dia, ouvinte da CBN. Bom, Fernanda, a principal dúvida é qual o impacto dessa eleição americana para a economia brasileira? André, a gente viu, né? Eu costumo dizer, a gente dormiu na terça-feira preocupado com o que poderia acontecer com as eleições. Na madrugada de terça-feira para quarta-feira, a gente acordou apavorado porque deu Trump. Na manhã da quarta-feira, tudo ficou mais ameno depois do discurso que o Trump fez, onde ele deixou entender, e foi claro, dizendo que não ia ser tão drástico quanto o mercado estava especulando. Não ia ser tão drástico como ele pregou toda a campanha eleitoral dele. E os mercados na manhã abriram, sofrendo, e depois desse discurso bem mais conciliador, bem mais dizendo, poxa, vamos ter que jogar junto, mercados ficaram bem mais tranquilos. Agora, o Trump venceu a eleição, né, com um discurso protecionista durante toda a campanha, e esse eleitorado que votou nele espera o cumprimento das promessas, né? E aí como é que fica, né, entre o discurso de campanha e o discurso agora, no tom mais conciliador, mais moderado, como é que deverá ser a política externa de comércio, né, do novo presidente, do novo governo americano que assume no dia 20 de janeiro? Sem dúvida nenhuma, né, André? As coisas mudaram. A pessoa que entrou agora, a pessoa que está sentada lá no manche dos Estados Unidos é um empresário tempestuoso, muitas vezes durante a campanha enviou mensagens fortes de protecionismo, de volta, muitas pessoas falam em regressão, em andar para trás, em inflação. Bom, o que eu acredito as coisas vão mudar. Bom não vai ficar, mas não vai ser tão ruim quanto o mercado estimava durante a campanha dele. Tá? Claro, a principal plataforma de campanha dele foi o protecionismo econômico. Vale lembrar que o Brasil tem como seu principal parceiro de exportação os Estados Unidos. Mas se ele fizer metade do que ele falou, poxa, a gente vai ter daqui para frente anos muito duros. Mas, assim como ele falou, não parece que vai ser tão duro assim como ele vendeu nas eleições. A gente já viu isso várias vezes, inclusive aqui. As pessoas prometem, chega na hora, não tem como cumprir, não tem como fazer. Não que eu ache que ele não vai fazer nada do que ele falou, mas eu acho que vai ser bem mais ameno do que a gente imaginava. Impactando um pouco menos, toda a parte que ele falou de mudanças na política econômica, de mandar pessoas embora, de repatriar, de mandar os latinos de volta para a terra. E isso são coisas que ele falou muito o que o povo queria escutar para eleger, para ser eleito. Ele fez um jogo sujo na eleição, né? Assim como ele mesmo se intitula, ele briga para valer. Não que eu me simpatize com ele, eu não me simpatize com ele. Minha opinião pessoal, eu preferiria muito mais a Hillary do que ele. Acho que a gente deixou de ter uma continuidade de uma política econômica, de uma política social que estava dando certo, que projetava
dificuldades, porém estava dando certo nos Estados Unidos. A gente começou a ver também essa mesma política protecionista na Inglaterra. É um movimento que começou no mundo que muitas vezes talvez a gente tenha que dar 2, 3 passos para trás para dar 5 para frente. Com isso, eu acho que no curto prazo a gente vai ter bastante oscilação, porque o Trump é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que não tem muitas papas nas línguas. Então, eu acho que apesar dele não fazer tudo o que ele vai fazer, ele vai falar muitas coisas. E tem outra coisa também que a gente não estava levando em conta, mas eu acho que tem que levar em conta, é que a democracia americana é muito consolidada. Ninguém governa sozinho. Ele pode até pensar, tentar fazer, mas será que ele consegue? Será que ele quer isso mesmo? Eu acho que ele vai mudar a política, vai ser mais protecionista, vai proteger o povo americano, vai, na minha opinião, fazer errado, vai ser ruim para o mundo, vai ser ruim para todo mundo, porém não sei se vai ser tão ruim assim, se ele começar a pensar nas consequências que podem ter as ações que ele falou que ia ter. Só para a gente contextualizar aqui para o ouvinte, né, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, também são o primeiro país na lista de que mais o Brasil importa, e o segundo país para quem o Brasil mais vende, só fica atrás da China. E aí a grande preocupação aqui no nosso caso é com a expectativa de uma retomada da atividade econômica brasileira. Um isolamento, um fechamento do mercado americano, tornando de fato aí mais isolado, né, o comércio mais protecionista, mais nacionalista. Isso teria um impacto aqui no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, o impacto vai existir. A política dele, ele foi claro dizendo que ele vai ser protecionista. Nós vamos sofrer. Porém, André, a gente tem que ver também que o Brasil está fazendo a lição de casa dele. Tá? O Brasil está num caminho que eu digo que seja correto. Está num caminho de mudança de política, de mudança de estratégia. Está dando certo. Eu acho que, quer queira ou quer não queira, tudo que está acontecendo no nosso país está virando. Eu acho que a economia já dá sinais de recuperação. Não digo que está tudo ótimo, porém eu acho que já parou de ficar ruim. Problema com a eleição do Trump. Pode ser que isso leve mais tempo. Tá? Vai impactar? Vai. No curto prazo. Eu não vejo, no longo prazo, nenhuma quebra, nenhuma ruptura do cenário. Eu não vejo no longo prazo um Estados Unidos totalmente fechado. Não vejo no curto prazo, no longo prazo, um Brasil sem investimento. Eu vejo muito investimento entrando no Brasil, então acho que muitas coisas que a gente pode ser penalizado por essa nova política do Trump, a gente vai ganhar por outros lados, por investimento. Tem muito dinheiro para entrar no Brasil, tem muitos investidores lá de fora que querem colocar dinheiro no Brasil. Então, acho que a gente perde por um lado, porém, a gente está ganhando do outro. Esses investidores que o senhor dizem, né, são aqueles investidores que vêm para cá para aferir lucro em um tempo mínimo, né, que são chamados daquele, na verdade, de especulação, né, dinheiro especulativo, ou aquele investimento que quer trazer para cá, por exemplo, a empresa investir aqui e, de fato, né, tendo um efeito continuado na nossa economia, com aumento de emprego, etc. André, eu acho que esses investidores que querem entrar no Brasil, o Brasil, do jeito que ele estava, não atraía dinheiro lá de fora. Feita a lição de casa que nós estamos fazendo, começou a atrair muitos investidores que lá fora não conseguem ter rentabilidade no dinheiro e precisam rentabilizar o dinheiro. Tá? Esses investidores, quando eles vêm para o Brasil,
esse tipo de investidor que eu estou falando é para investimento direto, ou seja, é para comprar empresas, é para investir em empresas, é para investir em infraestrutura, é para investir em escolas, em ensino. Então, eu acho que são pessoas com cabeça de que o Brasil vai dar certo. Então, essas pessoas vêm para ganhar dinheiro. Sim, o Brasil é uma grande oportunidade de se ganhar dinheiro. Eu, particularmente, e com todo um viés por ser brasileiro, acho que no Brasil tem muitas oportunidades. O Brasil viveu um período muito, muito, muito ruim nos últimos anos, dado toda a política que foi feita, dado a corrupção, dado a nós mesmos, né? Nós brasileiros, a gente tinha uma cultura diferente. Eu acho que hoje a cultura do brasileiro está muito diferente do que a gente era há alguns anos atrás. O próprio brasileiro já pensa diferente. O próprio brasileiro hoje consegue pensar no longo prazo. O próprio brasileiro consegue pensar no próprio negócio no longo prazo. E é isso que esses investidores lá de fora querem. Querem uma indústria, querem uma cabeça, querem empresas que não pensem no curto prazo, e sim no longo prazo. Como que eu vou estar daqui a 10 anos? Há pouco tempo atrás a gente não conseguia projetar 10 anos. A gente viveu lá na década de 80, na década de 90, a hiperinflação. Então o brasileiro nunca teve essa cultura. E hoje, diferente, eu vejo muita gente falando, poxa, eu consigo ver o que eu preciso fazer para os próximos 10 anos. A minha empresa, o meu investimento na empresa é um investimento que eu vou ter retorno só daqui a 10 anos. Sim, nos próximos 10 anos. Sim. E esse dinheiro que vem, eu acho que é um dinheiro muito para comprar essas empresas que hoje estão a preço de banana. Empresas que eu digo, não necessariamente essas empresas listadas em bolsa. Eu acho que tem muitos negócios no Brasil muito baratos. Lojas de varejo, indústrias, dos quais o próprio negócio em si ele é rentável. Ele só está passando por um grande problema de falta de dinheiro, de liquidez. As pessoas estão sem dinheiro para conseguir fazer o negócio rodar. Por exemplo, uma loja de varejo. A loja de varejo vive de comprar e vender. Ela não tem dinheiro para comprar, então o que ela vai vender? O que essas pessoas lá de fora pensam? Poxa, se o negócio é bom, a margem é boa, e só está precisando de dinheiro, dinheiro eu tenho. Então eu vou investir dinheiro, vou comprar uma participação dessa empresa. O Brasil é um negócio diferente, os estrangeiros eles não entendem muito como funcionam as coisas aqui. Os brasileiros hoje, com essa cabeça diferente, entendem e eles investem em dinheiro, investem em tecnologia, investem em conhecimento e esses negócios vão perdurar vão crescer muito nos próximos anos. O Brasil tem muito para crescer. Então, André, eu acho que essa parte do Brasil pode e vai compensar muito a perda que a gente vai ter com essa política nova do Trump, que eu também acho que não vai ser tão pesada assim. A gente viu várias vezes o próprio Obama rebolando para aprovar as medidas. Poxa, e o Trump vai ter que rebolar para poder aprovar várias coisas dele que ele quer fazer. Apesar de ele estar sentado lá no manche, ele não manda sozinho no país. É uma coisa que também a gente precisa levar em conta. Vai ser bom? Longe de ser bom. Poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor. Eu acho que o impacto pode ser menor do que está todo mundo esperando. Por isso que, inclusive, os mercados recuperaram um pouco, porque todo mundo começou a pensar, falar, poxa, vamos fazer conta. O Brasil vai sofrer? Vai. Mas, porém, o Brasil está barato. Os investimentos vão entrar? Vão. Então, eu vou comprar dólar? Poxa, se o investimento está para entrar, a hora que esse investimento entrar, quem vai comprar esses dólares? Se o investimento está para entrar, ou seja, tem muita gente lá fora que só está esperando o cenário político se acalmar, tomar uma direção.
E não sei se você concorda, mas eu acho que esse cenário nosso político está tomando uma direção e é uma direção boa. É de uma tentativa de retomada, né, do crescimento econômico. Agora, como é que o Trump foi considerado um candidato, né, imprevisível, cheio de surpresas? Como é que a gente pode entender quais são os primeiros sinais aí para a gente entender quais devem ser os próximos passos dele, né, que é aí o presidente mais poderoso do mundo, da maior potência do mundo. Como é que a gente vai perceber agora quais são os próximos movimentos dele? Seria na montagem da equipe? Quais são os sinais? André, eu acho que vão ser vários sinais, tá? A montagem de equipe é um deles, essa posição que ele já adotou logo no início é outra, ou seja, ele vai jogar o jogo, talvez não como a gente queira, não como deveria ser o correto, mas ele vai jogar um pouco do jogo. A gente tem que ver se ele continua com esse tom conciliador. Eu acho que muito do discurso dele, das ações, se ele realmente vai começar a fazer tudo o que ele falou, eu acho que logo nesse começo a gente vai poder ver isso. Só que, como você falou, o Trump é um cara muito difícil, a gente não sabe o que ele faz. Ele é tempestuoso, ele pode amanhã acordar bravo ou falar uma besteira, tá? A gente vai sofrer. Vamos ter várias oscilações, né? Isso para mim é ruim, porque no curto prazo a gente sofre, que nem aconteceu agora. A gente dormiu preocupado, de madrugada eu estava apavorado, de manhã eu já fiquei mais tranquilo. Então acho que a gente vai ter esse vai e vem. Vai ser muito difícil ver os sinais dele. Ele não é uma pessoa tão fácil de se ler. Ele é imprevisível. Então a gente vai realmente ter que aprender a lidar com uma pessoa imprevisível. Porém, é uma pessoa imprevisível que tem, como todo mundo fala, o código da bomba atômica na mão, mas eu acho que ele é inteligente o suficiente de não cometer uma besteira. Ele é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, estudou, trabalhou, quebrou, voltou, ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Vai ser uma nova era. Eu não sei te dizer quais serão os sinais de que ele vai ser mais ou menos agressivo. Eu acho que ele vai ter horas que ele vai ser exagerado, horas que ele não vai ser exagerado. Então, a gente não vai conseguir prever, mas como ele é uma pessoa imprevisível, amanhã ele pode dar um sinal ruim e depois voltar e dar um sinal bom de novo. Hoje foi um sinal muito bom que ele deu, de que a coisa vai ser pro lado dele, porém não tão drástico como ele falou. Sim, vou ser protecionista, sim, vamos tomar várias medidas para retomar a economia. O americano, ele é muito patriota, ele sempre foi. A gente vê, o americano põe a bandeira dos Estados Unidos na porta de casa. Se você falar para o americano que ele tem que consumir para a economia voltar, ele vai lá e consome. Então, eu acho que ele tá lidando com um povo que já tem um pouco desse perfil. Quando ele diz que tem que, agora que ele ganhou, que ele conquistou o que ele quis, que ele lutou, se ele lutou limpo, se ele lutou sujo, eu acho que ele lutou muito sujo. Mas depois que ele ganhou o jogo, ele simplesmente falou: pessoal, ganhei o jogo, agora vamos jogar? Para jogar eu preciso que esteja todo mundo no mesmo time. Vocês me ajudam? Né? O próprio Obama já falou: olha, eu vou fazer a melhor maneira possível para fazer essa transição. Né? Então eu acho que vai ser difícil a gente saber para que lado vai, mas o lado não vai ser tão ruim. Né? Agora, tem coisas que me preocupam, até mais do que
esse protecionismo econômico, que era aquele discurso que ele tinha, aquela maneira que ele tinha de passar as mensagens para o povo, né? Em respeito ao Estado Islâmico, à migração. Isso é uma coisa que me preocupa, que é uma coisa que, vamos supor, ele vai atuar aí e me preocupa um pouco de retaliação, né? Isso me preocupa até às vezes mais do que o protecionismo dele. Porque o protecionismo dele, ele vai fazer, mas ele vai ter que medir. Ele não vai poder extrapolar. Vamos sofrer? Sim. O mundo vai sofrer? Vai. Vai ser pior do que tinha que ser? Vai ser bem pior. Mas não vai ser nenhum final do mundo. Eu não vejo final de mundo. Eu vejo que a coisa não vai ser boa, mas o mundo não acabou. Principalmente pra gente, Brasil, que está numa situação diferente. Eu acho que hoje a gente está muito diferente do que a gente estava 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, há 3 anos atrás. Há 2 anos atrás. Há pouco tempo, eu falaria para você, olha, André, eu estou preocupado, porque é imprevisível o que o Trump vai fazer, vamos sofrer, e o Brasil não está preparado. E o Brasil está indo para o lado errado, o Brasil não está com a política correta, o Brasil não está com o câmbio correto, o Brasil não está com a economia voltando. Poxa, eu ia te falar, André, eu estou extremamente preocupado com essa falta com essa imprevisibilidade do que vai acontecer. Só te digo uma coisa, previsível não vai ser o governo dele. Vamos ter que esperar então, né, para ver o que vai acontecer. Vamos ter altos e baixos durante um bom tempo, no curto prazo, digamos assim, no próximo ano aqui a gente vai ter notícias boas, notícias ruins. Vamos acompanhar, né, conferir. Muitíssimo obrigada, Fernando, pelas explicações aqui no CBN Madrugada. Um ótimo dia. Imagina, obrigado, bom dia. Eu conversei com o economista Fernando Marcondes, que é planejador financeiro da GGR Investimentos.